ouvi esta palavra que levanto como uma lamentação sobre vós, ó casa de Israel. A Virgem de Israel caiu, nunca mais tornará a levantar-se, desamparada está a sua terra, não há quem a levante. Porque assim diz o Senhor Jeová: a cidade na qual saem 1000 conservará 100, e aquela da qual saem 100 conservará 10, e a casa de Israel. Porque assim diz o Senhor à casa de Israel: buscai-me e vivei. Mas não busqueis a Betel, nem venhais a Gilgal, nem passeis a Berseba, porque Gilgal certamente será levado cativo, e Betel será desfeito em nada. Buscai ao Senhor, e vivei, para que não se lance da casa de José como um fogo, e a consuma, e não haja em Betel quem o apague. Vós que converteis o juízo em alosna, e deitais por terra a justiça, procurai o que jaz o 7 estrelas e o Órion, e torna a sombra da noite em manhã, escurece o dia com a noite, e que chama as águas do mar e as derrama sobre a terra. Senhor é o seu nome, o que faz vir súbita destruição sobre o forte, de sorte que vem a assolação contra a fortaleza. Aborrecem na porta ao que os repreende, e abominam o que falam sinceramente. Portanto, visto que pisais o pobre, e dele exigis um tributo de trigo, edificareis casas de pedras lavradas, mas nelas não habitareis. Vinhas desejáveis plantareis, mas não bebereis do seu vinho. Porque sei que são muitas as vossas transgressões, e enormes os vossos pecados. Afligi o justo, tomais resgate e rejeitais os necessitados na porta. Portanto, o que for prudente guardará silêncio naquele tempo, porque o tempo será mau. Presta atenção ao versículo 13. Portanto, o que for prudente guardará silêncio naquele tempo, porque o tempo será mau. Buscai o bem e não o mal, para que vivais, e assim o Senhor, o Deus dos exércitos, estará convosco, como dizeis. Aborrecei o mal e amai o bem, estabelecei o juízo na porta. Talvez o Senhor, o Deus dos exércitos, tenha piedade do resto de Jacó. Portanto, assim diz o Senhor, Deus dos exércitos, o Senhor: em todas as ruas haverá pranto, e em todos os bairros dirão: ai, ai. E ao lavrador chamarão um choro, e para prantos que souberem prantear. Em todas as vinhas haverá pranto, porque passarei pelo meio de ti, diz o Senhor. Ai daqueles que desejam o dia do Senhor. Para que quereis vós esse dia do Senhor? Trevas será e não luz, como se um homem fugisse diante do leão e se encontrasse com ele um urso, ou se entrando em sua casa, aí a sua mão encostasse à parede e fosse mordido por uma cobra. Não será, pois, o dia do Senhor trevas e não luz? Não será completa escuridade e nenhuma resplendor? Aborreço, desprezo as vossas festas, e as vossas assembleias solenes não me dão nenhum prazer. E ainda que me ofereçais holocaustos e ofertas de manjares, não me agradarei delas, nem atentarei para as ofertas pacíficas de vossos animais gordos. Afasta de mim o estrépito dos teus cânticos, porque não ouvirei as melodias dos teus instrumentos. Corra, porém, o juízo com as águas, e a justiça com o ribeiro impetuoso. Ofereceste-me vós sacrifícios e obrações no deserto por 40 anos, ó casa de Israel. Antes levaste a tenda de vosso Moloque, e o altar de vossas imagens, e a estrela do vosso Deus, que fizeste para vós mesmos. Portanto, vos levarei cativos para além de Damasco, diz o Senhor, cujo nome é Deus dos exércitos. Senhor, a tua palavra é santa, a tua palavra é bendita e eficaz.
Deus abençoa, Senhor, nossas vidas e ser conosco nesta ministração, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos, o profeta Amós profetizou a um povo que era o povo de Deus, o povo que cultuava a Deus. Não era para ímpio, era para o povo de Deus. Versículo 1 deixa bem claro isso. Ouvi esta palavra que eu levanto como uma lamentação sobre vós, casa de Israel. Era para o povo dele, povo de Israel. Só que Deus, veja bem, o Amós profetizou, esse povo cultuava a Deus, mas cultuava de uma maneira distante de Deus. Lá em Isaías capítulo 29, você vai encontrar lá no versículo 13, Deus diz assim, ó, esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está distante de mim. Eles obedecem o mandamento de homem, mas não obedecem a minha palavra. É esse povo que Amós está profetizando. Então seu ministério foi exercido quando Uzias era rei de Judá, e Jeroboão II era rei em Samaria, conforme o capítulo 1 de Amós, capítulo 1, versículo 1. Israel, rei do norte, está vivendo uma das melhores, se não a melhor fase em matéria de política, de conquista territoriais, fidelidade nos dízimos, nas ofertas, tudo aos olhos humanos. Isso mostrava que era a bênção de Deus. Se você pegar a história dessa época, de Jeroboão II, do rei Uzias, esse povo, irmãos, estavam na fartura. Esse povo estava se deliciando com as bênçãos de Deus. Ao invés de cultuar a Deus como eles eram obrigados a cultuar, eles começaram a cultuar da maneira deles, da maneira que é da maneira que eu quero, não é da maneira que Deus quer, é da maneira que eu acho, que eu penso, nas minhas palavras. Eles diziam isso, e Deus chegou e dizia assim, olha, veja bem, olha Deus aqui, ó, versículo 21, aborreço, desprezo as vossas festas, e as vossas assembleias solenes não me dão nenhum prazer. Vocês cultuam, vocês louvam. Olha o versículo 22. E ainda que ofereçais holocausto de oferta de manjares, não me agradarei delas, nem atentarei para ofertas pacíficas de vossos animais gordos. Eu não estou preocupado com o que vocês estão me dando, não. Isso aí para mim foi o que dei para vocês. Verso 23, afasta de mim o estrépito dos teus cânticos, porque não ouvirei as melodias dos teus instrumentos. Isso está acontecendo hoje. Existem muitos cultos que Deus não ouve o louvor da igreja, Deus não ouve a ministração da igreja. Tudo bonito, tudo ornamentado, tudo beleza, só que Deus não está ouvindo, não está vendo, Ele está rejeitando. Mas naquela época o povo dizia assim, mas nós estamos sendo abençoados. Pastor, como o senhor fala isso? A igreja de fulano de tal tem não sei quantos mil membros, a igreja X tem não sei quantos membros. Irmãos, a quantidade de membros quem dá é o Senhor. Agora a qualidade espiritual quem faz é o líder da igreja. Não estou julgando, eu estou analisando a verdade nas escrituras sagradas. Existem muitas denominações, existem muitas pessoas cultuando a Deus, simplesmente cultuar. Um dia chega diante de Jesus, Jesus falou assim, não conheço, mas Senhor, expulsei demônio, curei enfermo, não te conheço, profetizei, não te conheço, curei enfermo, não te conheço. Santa Ceia é um culto para fazermos uma introspecção do que nós estamos apresentando ao Senhor. Culto não é simplesmente uma apresentação física ou mecânica. Culto é uma apresentação de verdadeira adoração, de sentimento, de alma. É lá de dentro a adoração. Eu venho à casa do Senhor para adorar ao Senhor. Israel não entendeu isso. Quem olhasse de fora poderia dizer, como Deus tinha abençoado esse povo. Tem fartura, a engenharia, nos dias de Uzias começou a engenharia, coisas maravilhosas, e água encanada, e tantas coisas, padaria, e tantas coisas mais. Esse povo agora é um povo próspero, esse povo é os Estados Unidos da época. O Senhor Deus está falando assim, ó, não estou olhando, não estou recebendo, nem olhando nada que vocês estão fazendo para mim.
Então, quando Deus olha para essa questão aqui, então Deus não estava agradando o culto deles, então Deus envia o profeta Amós na missão de conscientizar o povo dos seus erros. Você encontra no capítulo 2, versículo 4, você encontra no capítulo 2, verso 6 ao verso 13, onde o Amós mostra os pecados que eles estão cometendo sobre a sua adoração. Eu quero falar nesta manhã, com a ajuda de Deus, sobre a religiosidade que não nos leva a Deus. Irmãos, religioso não vai a Deus. Religiosidade não leva a Deus. O que leva a Deus, irmãos, é a nossa comunhão com Deus através do Espírito Santo de Deus. Jesus foi bem claro e enfático em João capítulo 4. O Pai é Espírito e importa que seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. E a tais adoradores é que o Pai procura. Se procura porque são poucos. Não é o louvor bonito, não é a oração bonita, não é a pregação bonita. Tudo isso é bom, irmãos. Não estou dizendo que não é bom, mas não é isso que é a essência. Não confunda o que é legítimo com o que é essência. Não confunda o que é muitas vezes legal aos meus olhos, mas é ilegal aos olhos de Deus. É que eu sempre falo, e essa tese é minha, nem tudo que dá certo é certo. As pessoas vão fazendo a coisa, Israel é um exemplo disso. Está maravilhoso, estamos crescendo, estamos conquistando. Mas Deus está falando assim: não estou recebendo o vosso culto, estou contra vocês. Então, a religiosidade que não leva a Deus. Primeiro, você encontra aqui no verso 21. Aborreço e desprezo vossas festas e as vossas assembleias solenes, não me dão nenhum prazer. O que é isso? Culto prestado apenas como os rituais. Hoje é culto disso, amanhã é culto daquilo, é culto não sei do que. Irmãos, tudo bem você dar um título para o culto, culto noite da bênção, noite da vitória, culto de oração. Agora veja bem, irmãos, o culto de domingo é culto de louvor e adoração a Deus. A Santa Ceia é uma mensagem de superstição. É um culto onde é diferenciado para você, para o seu sentimento ser voltado verdadeiramente para Deus, para você fazer uma análise dentro de você, uma introspecção. Senhor, aonde eu estou errando, aonde eu estou acertando, o que eu preciso melhorar, o que eu preciso sentir mais do Senhor. Irmãos, estamos vivendo uma época que não existe esse questionamento pessoal. Existe o questionamento muitas vezes coletivo, mas a questão aqui de Deus aqui é individualizar a cada pessoa, porque o coletivo estava perdido. Então a moça agora vai profetizar para ver se salva alguém. Qual é o propósito da mensagem pregada? Salvar os que estão de fora e preservar a salvação dos que estão dentro. Salvar quem está fora, trazer para o aprisco e preservar a salvação de quem está dentro. Pastor, mas não precisa. Você precisa sim. Você precisa ouvir a palavra, você precisa ouvir e guardar, porque se você não ouvir e não guardar, você vai ser uma presa fácil para o inimigo. Culto prestado apenas como ritual. Vou fazer isso aqui. Irmãos, fui eu e o diácono Luciano convidado para uma festa aí. Era 7h30, né, Luciano? Chegamos lá, como de costume, 7 horas. Gosto de chegar cedo. Começou, era 8h30. Aí canta, tudo discípulo do Martim da Vila. Canta, minha gente, deixa a tristeza para lá. E vamos lá. Canta forte, canta alto. Vamos indo. Irmãos, isso não é culto, irmãos. E canta. Chega 10:10, o pastor da igreja. Agora vamos ouvir uma palavra para o pastor Pedrosa. O que foi que eu fiz, diácono? Obrigado, pastor. A hora está avançada, já está na hora de terminar o culto. Ô irmãos, que respeito tem com a palavra de Deus? Que respeito tem com a igreja de Deus, irmãos? Não existe mais respeito com o culto, não existe mais respeito com a palavra de Deus, irmãos. Pastor, mas é a casa dos outros. Mas eu faço parte da igreja que vai para o céu. E se lá estiver salvo, eu faço parte do corpo de Cristo comigo. Ô irmãos, que negócio é esse? Não tem mais respeito com a casa de Deus, tem mais respeito com as coisas de Deus. Acabou o respeito com tudo. Ô irmãos, pode me chamar de careta, do ultrapassado, do que você quiser. Mas eu tenho a graça de Deus, tenho a unção de Deus para pregar essa mensagem para vocês ouvirem. Estou pregando o que Deus mandou, irmãos.
As pessoas estão brincando que ser crente hoje. Hoje, sou crente. Paz. Paz. A paz do Senhor Jesus Cristo. Essa é a paz que excede todo entendimento e guarda o nosso coração livre de pecar. A Bíblia deixa bem claro isso. Ô irmãos, que negócio é esse, irmãos? Então o culto apenas são os rituais. Rituais religiosos. E tem uns rituais bonitos, hein? Tem uns rituais que, olha, se você não for cristão, você se convence. Você fala assim, rapaz, o negócio é bonito mesmo. E o negócio é bonito. E você entra nessa jogada, entra, para você ver onde você vai parar. Então esses cultos prestados a Deus são apenas rituais. Esses cultos não nos levam a Deus. Culto de aparência são chamados cultos de ativismo religioso. Irmãos, não tenho nada contra quem faça, mas o ativismo religioso é fazer uma demonstração pública de que a pessoa é cristã, de que a igreja é pentecostal. Tira o microfone ou o instrumento da mão da pessoa ou do pregador para você ver a qualidade de vida dele. Acabou, tirou o microfone, tirou o instrumento, acabou o ungido do Senhor. Não tem mais qualidade de vida espiritual. Irmãos, que época é essa, irmãos? É a época do profeta Amós. E Deus está falando assim, não me alegro do que vocês estão fazendo. Irmãos, culto de aparência chamado ativismo religioso. Vamos lá. E tem um pessoal que requebra bem, hein? Irmãos, tem cada coisa por aí que só a graça de Deus. Pessoas que cultuam a Deus para mostrar que são religiosos. Irmãos, eu já passei cada aperto na minha vida. De 95 até 2005, eu pregava sexta, sábado, domingo em congresso. Pregava sexta, sábado, domingo em congresso. Eu vi cada coisa. Parei por causa disso. Eu vi cada coisa que você duvida. Por isso que eu não vou nem contar. Sabe, você fala assim, meu Jesus, para assim pensar, só Deus para ter misericórdia. As pessoas, para demonstrar que elas são religiosas, elas viram ao avesso. Mas na hora de ouvir a palavra, viram um leão, irmãos. Viram um leão. E dá sono, e fica nervosa, e vai para banheiro, e faz um monte de coisa. Por que isso, irmãos? É simplesmente, durante a liturgia da adoração, a pessoa demonstra que é uma coisa, mas na hora que a palavra vem falar com a pessoa, meu irmão, a pessoa se revela realmente quem ela é. Então esse tipo de culto não nos leva a Deus. Deus rejeita a pessoa, esse culto. Culto a Deus com uma parte de ação social, de aparecer. Vamos fazer tal culto para nos aparecer. Irmãos, isso aqui é um perigo sério. Fazer culto à praça pública, o objetivo é ganhar almas, não é para se aparecer, é para ganhar almas, louvor e adoração a Deus. Culto para as pessoas receberem status. Irmãos, teve um culto que eu fiquei indignado, esse eu vou falar. Fui pregar numa igreja e a pessoa chegou assim, a bispa. O senhor só é pastor? Só. Foi lá, depois voltou uns 10 minutos. Bom, o senhor só é pastor? Só. Está aqui, minha credencial está aqui. Mas o senhor só pastor. Aí passou a ministração lá do louvor. Aí, irmãos, hoje Deus fala, irmãos, com o que Ele quer. Hoje nós vamos ouvir a palavra por um pastor, mas Deus pode usar um pastor também. Tá bom, ministrei, Deus salvou, Deus fez aquilo que devia fazer, o culto foi para Ele, preguei para Ele, Deus fez um monte de coisa. Aí a abençoada pega o microfone. Não falei, irmãos, que Deus pode usar um pastor, ainda presbiteriano. Irmãos, que culto esse povo está prestando a Deus? O título está, irmãos, está conosco, fulano de tal, condecorado com medalha não sei do que. Irmãos, para com isso, irmãos.
Culto a Deus é o culto na simplicidade. O evangelho é coisa simples. O velho Lloyd Jones dizia uma frase que eu guardo para mim, essa frase: o velho e bom evangelho. Não existe nada novo no velho evangelho. Tudo é velho, mas se renova a cada dia em nossas vidas, irmãos. As pessoas hoje, nesse modismo gospel, as pessoas estão inovando, mas Deus não está aceitando, irmãos. Deus quer o velho e bom evangelho em prática, em ação. Então as pessoas, qual é o evangelho, qual é o culto que nos leva a Deus? É o culto à religiosidade, onde as pessoas cultuam a Deus para alimentar o seu ego. As pessoas vão lá à frente, um porque toca bem, o outro porque canta bem, o outro que prega bem, e assim cada um se satisfaz a si próprio. Sai da igreja com o ego massageado. Só que tem uma coisa: o Espírito Santo não agiu, o Espírito Santo não falou, a mensagem não ficou plantada na mente, no coração, e muito menos no tutano da pessoa. Então esse culto só massageou o ego, só o ego da pessoa cresceu, e esse ativismo religioso leva esse sincretismo religioso de o homem ser grande e Deus ser pequeno. O que tem de gente grande hoje, irmãos, eu fui numa reunião de pastores aí, eu vou dizer uma coisa, eu fiquei com vergonha. Olha o que tem de gente grande no meio evangélico, misericórdia. Está conosco, não sei quem, não sei o que lá, Aí o cara vai pregar uma mensagem, 2 minutos falando da Bíblia e 40 minutos falando dele, que Deus fez, se é que é verdade. Pregue a palavra de Deus. Esse é o culto que não massageia o ego, não alimenta o ego. A palavra de Deus não massageia o ego, pelo contrário, ela faz nós introduzirmos a nós mesmos e vemos quem nós somos. Outro culto que Deus rejeita, que não nos leva a Deus, irmãos, é o culto, sabe do quê? Daqueles que vão a Deus só para aliviar a sua consciência. Se eu não for à igreja hoje, o que vão dizer de mim? Se eu não for tomar Santa Ceia, então o culto que as pessoas vão à igreja só para aliviar a sua consciência. Irmão, não faz isso não, irmãos. Não faz isso não. Vem à igreja para adorar. Não vem à igreja para você satisfazer as pessoas, não. Vem à igreja para satisfazer ao Senhor Jesus Cristo, que é Ele que te salvou e Ele que tem um compromisso com a tua vida para te levar para morar eternamente com Ele no céu. Amém, irmãos? Outro tipo de culto que Deus não aceita, Deus rejeita, é o culto, irmãos, para satisfazer os prazeres pessoais. Esse culto hoje é prestado em tudo quanto é igreja. Satisfazer o prazer pessoal. Eu desejo isso, e eu tenho um Deus na Bíblia Sagrada que é obrigado a fazer o que eu quero. Irmãos, Deus é soberano. Deus é soberano. Ele faz o que Ele quiser. Nós devemos pedir, nós devemos buscar, mas o querer e o efetuar, a Bíblia diz que está em Deus. O querer e efetuar está em Deus. O nosso dever é pedir, é buscar. Mas o querer e efetuar está em Deus. Agora, qual é o culto então que nos leva a Deus? Esse é importante para nós. Apresentei o que não agrada a Deus e que não nos leva a Deus. Agora, o que nos leva a Deus? Em primeiro lugar, é o culto, você encontra no versículo 4. Porque assim diz o Senhor à casa de Israel: buscai-me e vivei. Qual é o culto que leva a Deus, pastor? É aquele onde você vai buscar a Deus de verdadeiro coração. É aquele que você vai buscar a Deus de inteireza de alma. É aquele que você vai buscar a Deus com sentimento voltado àquilo que você está fazendo para Deus. Eu estou fazendo o que é certo, o que eu estou fazendo está agradando a Deus, o que eu estou fazendo Deus está recebendo. Esse é o culto que leva a Deus. Porque você está fazendo algo que está dentro de você. Você está sentindo o que você está fazendo. Ô irmão, se nós não tomarmos cuidado com isso, nós vamos sofrer as consequências. Então é o culto que nos leva a Deus. Outro culto que nos leva a Deus, irmãos, é o culto único e objetivo em buscar a Deus em espírito e verdade. Não existe o culto especial do Espírito Santo, irmãos. Ó, domingo, da hora da manhã, é o culto do Espírito Santo. E o resto dos cultos? Para quem que é? Não, diz para mim.
Sem o Espírito Santo não existe culto. Sem o Espírito Santo não existe verdadeiro louvor e adoração. Então o culto, que é único, que o único objetivo é buscar a Deus em espírito e em verdade. Foi o que Jesus falou. Os adoradores adorando em espírito e em verdade. Então esse culto nos leva a Deus. E o apóstolo Paulo chega a dizer em Romanos capítulo 8, que nós não sabemos nem orar como convém, mas o Espírito Santo nos auxilia em nossas fraquezas. E intercede por nós junto ao Pai. Quer dizer, o Espírito testifica que o nosso Espírito somos filhos de Deus, e agora nos ajuda a chegarmos a Deus. Esse é o culto que Deus recebe, esse é o culto que agrada a Deus, e esse é o culto que a igreja contemporânea está errando muito. Certa feita, uma sexta-feira, quase 11h40 da noite, já estava dormindo, minha esposa chegou, tem um telefone para você aqui. Alô, pastor, por favor, pastor, quebra esse galho para mim. O que foi? O que está acontecendo? Eu sou falando de tal, é que eu convidei o pregador, medalhão, esse medalhão caro mesmo, pregador congresso de jovens. Aí, e só que agora fiquei sabendo que ele está nos Estados Unidos, que ele não vai vir, e eu já tinha pagado as 4 passagens de avião, já tinha reservado o hotel, o cara não veio, não vai vir, como é que eu faço? Tá? Já deu sinal no hotel, já paguei. Falei, mas o que é? É para o senhor ministrar para mim amanhã. Tá bom, no sábado. Aí cheguei no sábado lá na igreja grande, lotada, né? Falei, Jesus. Aí, então ninguém falou nada, né? Ninguém falou nada que o medalhão não ia pregar, né? Aí chegou na hora da ministração, o pastor falou assim, irmãos, agora nós vamos ouvir a palavra pelo nosso amado irmão, presbítero, era presbítero Pedrosa, professor do Instituto Betel do Ensino Superior, aquela coisa toda. A maioria da igreja levantou e foi embora. A maioria da igreja levantou e foi embora. Mais de 50%. Levantou e foi embora. Aí, para mim isso não quer dizer nada, irmãos. Para mim foi até bom, porque Deus me deu tanta liberdade para pregar, tanta liberdade que eu preguei como um herói, irmãos, como um herói realmente. E Deus salvou, Deus reconciliou, sabe, foi uma coisa maravilhosa. Aí no fim do culto o pastor veio chorando, me abraçar, pedir perdão. Eu falei, não pastor, não, o senhor deve agradecer a Deus, porque quem veio aqui para cultuar, para prestar culto, não veio cultuar a Deus, veio cultuar o homem. Quando falou que o homem não ia pregar, que ele não tinha vindo, pegou e foi embora. Eles vieram cultuar o homem. Irmãos, está cheio disso no nosso meio, irmãos. Está cheio disso, irmãos. As pessoas vão cultuar o homem, cultuar a igreja, porque é bonita, porque é grande, porque tem isso e aquilo. Mas Deus quer o teu coração, a tua alma e o teu espírito, é isso que Ele quer. Oh, irmãos, que época que nós estamos vivendo? Não cai a ficha, é a época do profeta Amós, irmãos. Qual é o culto então que nos leva a Deus, irmãos? É o culto do alto arrependimento. O salmista Davi entendendo isso, que Davi podia ter tudo quanto era defeito, mas esse era um quesito que Davi conhecia bem. Que dizer assim, ao coração quebrantado e contrito, não desprezará, ó Deus. Oh, irmãos, o culto do alto arrependimento. Você lembra aquela passagem lá em Lucas, onde o Senhor Jesus mostrou para os fariseus lá, os doutores da lei, subiu um fariseu publicano adorar a Deus, e o fariseu em pé dizia palavras, né, e que acusava o publicano, não sou como esse publicano, faço isso, faço aquilo. Quem foi que seja justificado segundo o Senhor Jesus Cristo? Aquele publicano dizia assim, não sou digno, Senhor, nem de levantar os olhos, mas aqui estou, em temor e reverência ao Senhor. Esse culto do alto arrependimento é eu colocando diante do Deus Santo, dizendo assim, Senhor, Tu é grande, eu sou pequeno, mas o Senhor ouve o meu clamor e responde a minha adoração. O Senhor está no céu, eu estou aqui na terra, mas a minha voz alcança o trono da Tua graça, porque Teu Espírito Santo leva. Ô irmãos, esse culto do alto arrependimento é as pessoas se derramar, como diz o louvor, eu venho me derramar, eu venho adorar de uma maneira que eu me derramo diante de Deus mesmo, não posso sentar sem em pé.
O importante é você se derramar diante de Deus. Qual é o culto que nos leva a Deus, irmãos? É o culto de fidelidade ímpar. É que eu estou prestando única e exclusivamente a Deus. Deus aqui reclama para nós. Esse povo, essas festas deles aí, tem um monte de coisa. Tem Baal, tem Astarote, tem Azera. Entrega o seu filho para ser queimado, a Moloque, e um monte de coisa. Esse não é o culto que eu quero. É o culto de fidelidade ímpar a Deus. Eu estou cultuando a Deus porque Ele me salvou. Estou cultuando a Deus porque Ele me regenerou, me salvou, limpou a minha alma, limpou meu coração, limpou a minha mente, para adorar ao Senhor em espírito e em verdade. É esse culto que me leva a Deus. É esse culto que Deus recebe. É esse culto que Deus exige da sua igreja. Qual é o culto que nos leva a Deus? É o culto onde é exercitado nossa santidade. Exercitado nossa santidade. Irmãos, cultuar a Deus tem alguns ingredientes especiais. E a primeira coisa é a santidade. O que é a santidade? É separação para Deus. Vai louvar o Senhor? Jejua, ore a Deus. Vai louvar, vai cantar, vai tocar, jejue e ore a Deus. Vai ministrar a palavra, jejue e ore a Deus. Levanta na madrugada a orar, com propósito, para você ver se Deus não fala com você. Deus não falava, Deus fala, irmãos. Terça-feira agora passada eu tive esse exemplo. Deus fala, irmãos. Deus fala conosco. Deus fala realmente conosco. Não é utopia, não é vanglória, é Deus fala com cada um de nós. É só nós colocarmos diante de Deus para dizer, Senhor, eu quero que o Senhor fale comigo. E Deus fala com você. Então esse culto, irmãos, que Deus requer de nós nossa santidade. Deus falou para Israel várias vezes, ó, santificai hoje, porque amanhã eu vou fazer coisas grandes no meio de vocês. A separação, santificação, é a separação para uso exclusivo de Deus. A santificação na Bíblia Sagrada é exatamente, santificação quer dizer separação para uso exclusivo de Deus. Eu não posso servir a dois senhores. Se eu sirvo ao pecado, eu sou escravo do pecado. Se eu sirvo a Deus, eu sou escravo de Deus. Por isso que o apóstolo Paulo deixa bem clara essa questão da escravidão. Eu, Paulo, o velho, escravo de Cristo Jesus, trago no meu corpo o resto das aflições de Cristo. Irmãos, que essa mensagem leve você lá no seu interior a você pensar qual é o culto que você está apresentando a Deus. Deus está recebendo? Não são pelo resultado. Lembra que na época de Jeroboão II e na época de Reusias o povo tinha riqueza, fartura. E você pega o capítulo 32 de Isaías lá para frente, 32, 33, 34, por aí, que Deus condena as princesas no castelo, porque jamais elas aceitavam as profecias, achando que Deus ia cortar aquela fartura que elas tinham. Não aceitavam a mensagem do profeta. Mas Deus fala assim, olha, eu vou cortar. E cortou mesmo. Chegou, você vê, um povo que tinha fartura, tinha de tudo. Chegou Samaria, o pessoal comprar a cabeça de jumento morto, caro, e comprar esterco de pombo para comer. Sem dizer que cozinharam, mulher cozinhou os próprios filhos para comer. Porque não deram ouvido à voz de Deus. Não deram ouvido à mensagem dos profetas para cultuar a Deus em espírito e verdade, cultuar a Deus como deve ser cultuado. A nossa introspecção nesta manhã, nós vamos sentar à mesa com o Senhor, mas que cada um de nós começamos a pensar neste momento, que culto eu estou apresentando a Deus? Que culto? Deus está recebendo? Deus está recebendo meu louvor, a minha adoração? Como é que está a minha vida diante de Deus? Diácono Luciano vai estar louvando o Senhor com o hino 114 do nosso cenário.